Olá pessoal, voltamos com mais uma dica de administração pública para você que está se preparando para os concursos de políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal, PPGG-DF, né? Pois bem, a gente vai falar hoje sobre aquilo que a gente chama de setores do Estado, setores que compõem o aparelho do Estado. A gente já falou, né? Quando a gente pensa nas reformas administrativas pelas quais a nossa administração pública brasileira passou, a gente consegue enxergar três grandes reformas. A reforma lá da década de 30, na era Vargas, que era uma reforma de caráter burocrático, uma reforma lá nos anos 60, marcada pelo Decreto-Lei 1967, e depois uma terceira reforma, essa de caráter gerencial, lá na década de 90, em 1995, marcada pela publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Então, três grandes reformas, uma na década de 30, uma na década de 60 e uma na década de 90, e no meio do caminho sempre algumas tentativas de reforma. Praticamente todo o governo faz alguma coisa que possa ser chamada de reforma de administração pública ou reforma administrativa, normalmente reformas menores, reformas mais incrementais, pontuais, né? Mas essas três grandes reformas são as mais ambiciosas e certamente as mais importantes, inclusive, para efeito de prova. Quando a gente fala da terceira reforma, que foi a reforma gerencial, ela trata de uma discussão sobre o papel do Estado, o que o Estado deveria ou não fazer. E para isso ele acaba discutindo quais são os setores que compõem o aparelho do Estado. E esse é o ponto da nossa dica. Na hora da prova a gente precisa lembrar quais são os quatro setores e o que eles significam, qual é o papel que eles desempenham. Então vamos relembrar isso, né, pessoal? Os quatro setores são o núcleo estratégico, depois o setor de atividades exclusivas de Estado, depois o setor dos serviços não exclusivos, também chamado de serviços competitivos, e depois o setor de produção para o mercado, produção de bens e serviços para o mercado. O que eles são, não é, pessoal? Lembrando, quando a gente falar do núcleo estratégico, a gente está falando do setor que formula leis, que cobra o cumprimento das leis e que toma as grandes decisões estratégicas, políticas. Então a gente está falando do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e da cúpula do Poder Executivo, não é? O presidente e seus assessores mais próximos. Isso é um núcleo estratégico, só pode ser estatal, não é? Ou seja, tem que ser agentes do Estado atuando. Depois a gente tem o setor de atividades exclusivas do Estado. Como o próprio nome diz, também são atividades que só podem ser desenvolvidas pelo Estado, não é? Porque exigem o que se chama de poder estatal, poder extroverso do Estado, que é o poder que o Estado tem de constituir obrigações para terceiros de forma unilateral. E aí, normalmente, o plano diretor vai colocar para a gente ali as atividades de regulação, de fiscalização e vai incluir o fomento público a certas atividades. Então, isso seriam as atividades exclusivas de Estado. Está ali polícia, emissão de passaporte, vigilância sanitária, as agências reguladoras, a fiscalização. Então, tudo isso são atividades que exigem um poder extroverso do Estado e, portanto, são atividades exclusivas do Estado. Depois a gente tem o terceiro setor, que é o setor dos serviços não exclusivos. São serviços que o Estado presta, normalmente porque se trata de direitos fundamentais, não é? com ganhos para toda a sociedade, mas a iniciativa privada também pode prestar. É o caso, por exemplo, prioritariamente de educação e saúde. Você tem educação pública, educação privada, você tem saúde pública, saúde privada. Então você tem esses serviços, mas eles não são exclusivos. Daí o nome serviços não exclusivos ou serviços competitivos, porque o Estado presta em competição com a iniciativa privada. E depois você teria um quarto setor, que é o setor de produção de bens e serviços para o mercado. Aí a gente está falando essencialmente de atividades econômicas realizadas por empresas estatais, não é? Porque a gente está falando de setores do Estado. Então, quando falar de produção de bens e serviços para o mercado como um setor do Estado, a gente está falando das estatais. E aí, cuidado, porque algumas questões de prova dizem assim, são todas as empresas do país. Não são, porque a gente está falando de setores do Estado, então são somente as empresas estatais, beleza? Então, lembrar dos quatro setores, o que eles significam, é muito importante porque as questões de prova exploram isso em praticamente todas as bancas, ok? Beleza, pessoal? Então fiquem com essa dica, ótimos estudos para vocês e a gente se vê no próximo momento.